começando mais um Be a Giant Podcast na nossa temporada em São Paulo. Estamos para o nosso terceiro episódio aqui em São Paulo. E eu tenho o prazer de receber hoje aqui, antes de apresentar o nosso convidado, bom dia, boa tarde, boa noite, Natália Freitas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá aprendendo então, né? Tô aprendendo, Que primeiro agora... você me dá bom dia, depois você apresenta. Exatamente, para eu poder ver, eu vou aprendendo. Quando chegar no 1000º episódio do podcast, aí eu aprendi. Então, estou recebendo aqui hoje um cara que... eu acabei de gravar um podcast com ele e foi muito bacana e a gente falou 1 hora e não deu tempo de terminar. Aí eu falei, Vitor, vamos fazer o seguinte, então, vamos lá continuar essa conversa. E a gente troca o lado. No meu podcast, a gente troca o lado. Vitor Esprega, amigo. Klaus, e aí? Muito obrigado, meu cara, querido. Nath, Bom. prazer Obrigado. de receber. Vitor, Bora. o Vitor é sócio da Pandora. Isso. Né? Educação Pandora é uma empresa Educação. que é minha cliente, né? Sim. Que eu sou cliente, são meus clientes de consultoria. E... queria que você contasse um pouquinho da tua história e para chegar onde a gente chegou na Pandora, a versão resumida, porque senão a gente vai ficar aqui 3 horas e 25 minutos. Mas, Já me conhece já, né? Já, pô. E para a gente poder chegar na Pandora, porque o nosso episódio hoje, e eu queria falar muito sobre uma coisa que eu admiro muito na Pandora, né? E eu, outro dia eu estava conversando com a Nath, eu falei assim, o Vitor é sócio mais do Luke, e do Lucas Scudeleri e o Lucas Prega. Cara, eu olhando de fora como consultor, eu olho para capacidade de execução e resultado que eles têm é bizarra. E no ambiente caótico que é o mundo digital e no ambiente caótico que a gente vive. E eu falei, Vitor, eu quero falar sobre isso, né? Como é que a Pandora entrega tanto resultado, crescendo ano após ano, fazendo coisa após coisa, nesse caótico, nesse mundo caótico, uma capacidade incrível de execução e execução correta. Porque executar pode um monte de gente executar, mas execução correta. Óbvio que de vez em quando escorrega uma coisa ali, escorrega uma coisa aqui, mas faz parte. Sim. Mas no geral, quando você olha montinho sobre montinho... Tem coerência. E o montinho vai aumentando, né? O montinho tá aumentando. Vai virando montinho. Então, se apresenta pra galera assim. Bora lá, vamos lá. Eu sou o Vitor Esprega, sou CEO da Pandora Educação, sou sócio do Lucas Scudeleri, que é o nosso expert mais conhecido, né, no mercado. A gente é sócio desde 2011, então, cara, faz muito tempo. A gente veio do mercado digital, a gente trabalhava na área artística. Depois a gente construiu uma agência de branding e comunicação. A agência cresceu bem, mas a gente viu que a gente não queria fazer aquilo. O mercado também entrou em recesso ali em 2014, né? Quando foi a Copa do Mundo ali, 14. Né? Depois de 2014, a gente começou a ter dificuldade no crescimento da agência. A gente também já estava meio de saco cheio já do que a gente estava fazendo. A gente já estava na área de desenvolvimento humano, passando por treinamentos e dando treinamentos. E a gente decidiu fazer talvez um dos movimentos mais arriscados, intencionais da nossa vida, que foi pivotar de uma empresa que já faturava ali próximo da casa de R$1 milhão por ano. E a gente começou uma empresa de treinamento do zero. Tá? Então, essa foi uma pivotagem que a gente fez. E a gente fez meio do nada, assim. A gente conversou em outubro, janeiro a gente tinha pivotado e já não atendia mais cliente. É isso que eu falo. A capacidade de... Opa, mudou. Exato, mudou, bora. Se adaptar. Cara, é impressionante. A gente tem uma... Eu acho que você estava falando aqui da disciplina, né? E eu acho que a capacidade de resiliência que a gente tem de se adaptar. Porque outro grande ponto de marco que foi a gente sair do offline para o digital. Tá? Que foi em 2020 por causa da pandemia. A gente foi obrigado a sair do offline. A gente perdeu 2/3 da nossa receita, né, em um mês. Contratos corporativos se encerrando, nossas mentorias em grupo, nossos treinamentos em grupo, que eram todos acontecendo no nosso espaço. A gente tinha um espaço de acho, quase uns 300 metros quadrados. E a gente teve que fechar, e aí não pode mais dar aula, e aí vai abrir. A gente ficou pagando espaço lá na esperança de abrir. E o negócio não abria, aí chegou dezembro, vamos devolver o espaço. E aí a gente veio para o mercado digital, não por opção, se bem que a gente queria fazer esse movimento, só que a gente estava sendo bem negligente nesse movimento. Foi um momento onde a gente não usou a nossa disciplina. E aí você a aposta vida... em alguma coisa, né? Você
Porque, tava cara, tava consolidando, rodando, tava né? crescendo, tava rodando, então você vai dando atenção para aquilo que tá funcionando e você fala assim, eu quero meio Chaves, assim, sabe? Eu quero... Aí não Mas vai. não quero. Aí veio a pandemia e falou, então vai, Chaves! Aí a gente fez a transição na força, passamos aí por um perrengue forte, porque nosso faturamento caiu drasticamente, eu e o Lucas tivemos que ficar sustentando mentoria individual nas costas, o Luke ficou ali tentando fazer o digital acontecer como estrategista, e a gente deu vários tiros na água no início, então a gente ficou 2 anos meio rodando lâmpada e não conseguindo fazer acontecer, passamos aí por burnout, rodando lâmpada, cara. O negócio ficou ali, tipo, você fica rodando lâmpada, sabe aquela lâmpada que não... Que não acende, não não encaixa. Não acende, você fica O bocal rodando não ali. Fica. Caraca, tá rodando, fala, ela tá que presa, tá mas não faz nada. É tipo, espanou, sabe? Espanou. Aí não vai, aí você fica rodando lâmpada ali, e aí não funcionava, a gente, caramba, será que o digital é pra gente? Mas agora a gente só tem o digital, e aí a gente foi apostando, fomos com fé ali, disciplina, muita disciplina, e em 2022 o negócio virou, aconteceu, a gente saiu de 1,8 milhões para 7,9 no ano seguinte, 2023, 2024 a gente foi para 18,5 milhões e agora 2025, você vai me corrigir nesse número, mas é o que a Hotmart falou para a gente, 29,5 milhões como grupo. Isso. Tá? Então a gente teve aí um crescimento rápido, né? Até exponencial ali, Sim. 2,5 vezes de 2023 para 2024. E a gente teve que aprender a lidar com o crescimento na raça, né? Quando a gente começou a nossa parceria ali com você como consultor, inclusive, a gente estava passando pelo nosso terceiro momento ali de dificuldade, que foi quando a nossa estratégia do ano inteiro de 2025 caiu por água abaixo no 5º mês, sendo que era a estratégia do ano inteiro, né? E no terceiro mês teve problema, 4º mês foi o primeiro prejuízo histórico da história da empresa, 5º mês ainda não funcionou, e agora o que a gente faz? Aí foi quando a gente começou a conversar com você, pivotamos toda a estratégia, fomos ali para nossa disciplina e execução mira laser e deu certo e a gente conseguiu recuperar 2025, a gente fechou com 29,5 milhões no ano. Legal. Massa. Quer perguntar? Senão eu pergunto. Belo resumo, né? Resumo rápido. Você falou que tinha que ser rápido. Não, pô, cara, assim, deu comando, deu bora. comando é esse. Então, disciplina na execução. Eu tenho uma questão assim, e eu acho que você deu vários exemplos de Loopings. Looping, né? problema e retomada, problema e retomada, problema e retomada. Eu tenho uma coisa que eu falo muito, Vitor, sobre, primeiro, que crescimento não é linear. Não. Crescimento é espiral, né? Fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. E você mais cresce quando você se fode. Desculpa, Só que... pode falar palavrão? Claro, pode à vontade. Super. Se não pudesse, tu lascou. Demite eu e o Carlos. Eu já tinha dado merda. Que, na verdade, assim, o grande lance é que o ponto de vale novo tem que ser maior que o ponto de vale anterior. Isso. Então, o crescimento é espiral, fica rico, fica pobre, fica Isso. rico, fica pobre, mas se você fechar um corredor do vale, ele é linear, ou seja... As linhas de tendência. As linhas de tendência mostram os pontos de pico de vale. Perfeito. Estão sempre assim, eles crescem e vão crescendo à medida que a empresa vai criando maturidade. Exato, você tem uma linha crescente ali. É meio como se fosse a Bolsa de Valores. Sim. Né? Se você for ver a Bolsa de Valores, ela está isso. sempre crescendo, mas ela está assim. A diferença é que a Bolsa de Valores, você terceiriza a responsabilidade para outros administradores. Sim. Né? Se você aposta ali na Bolsa. Porque Bolsa de Valores é aposta. Ele não é um investimento claro. Agora! Entrando no lugar, é uma aposta, não é? Não. Tem lógica. Não é uma aposta depende. sem lógica, Não, mas é uma aposta. Ele não é uma aposta. Assim, tem gente que faz aposta. Tá. Então, e tem gente que vai brigar comigo quando eu falar isso. Tem uns caras que apostam. Então, vamos fazer aqui, tem uns grafismos, uns negócios dos gráficos, porque aqui aqui deu um vale, um pico, não sei o quê, porque o cara fica fazendo day trade e tal. Eu não sou esse cara. Sim, sim. Então, então tem gente que faz aposta. Tem. Talvez a palavra aposta que eu tenha falado tenha conotado negativo,
tá? Mas quando eu falo de aposta, quando você aposta numa hipótese nova no seu negócio, é uma aposta também. Tomar risco, tá? né? Tomar risco. É uma tomada de decisão de risco. Mas o A empreendedorismo diferença de uma... É nesse sentido, não no Sim. sentido de aposta Eu quero investir, tá? investir na Petrobras. Não eu é acho que a bet. Petrobras... Você tá apostando que ela vai estar em crescimento. Você tá vendo... Eu acredito, eu tenho uma crença Isso. olhando, Você baseado olha o em histórico. fatos e dados, Exato, que exato. aquilo vai crescer. Mas Beleza, é uma beleza. aposta, assim como negócios. Sim, Negócio também você é uma toma o aposta. risco no empreendedorismo baseado Isso. numa tese. Qual de que é a investimento, diferença uma que eu hipótese. vejo? Na Bolsa de Valores, você tá terceirizando a competência e a administração daquele risco Total. para um terceiro. E isso aí eu tá? concordo 100% que No com negócio, você. não. Perfeito, mas é isso, né? 100%. Então, o que eu vejo? Posso apostar no mercado de Bolsa de Valores? Sim, desde que as apostas da sua empresa estejam sólidas e você já está com um capital bom, com fluxo de caixa, Tipo, com segurança financeira. Para pegar o exemplo da Bolsa de Valores, investir no Itaú, comprar ações do Itaú, é um investimento, eu não vou dizer seguro, mas assim, relativamente é uma aposta... Né, Não pra tão usar arriscada. Não tão arriscada. Não, Não tão é arriscada, diferente de exato. você comprar uma empresa nova que está Sim. começando. É que a um aposta a gente unicórnio, pensa no bet, né? Vamos fazer um mas bet. eu que entendi, não é sobre eu isso. entendi o conceito Eu aposta. talvez tenha conotado negativo, Não, porque às vezes beleza, a gente... mas é isso, é porque... Parece aquela aposta tipo de jogo. É, jogo de azar. O inglês, né, para dizer, a gente está na sala, como é o nome dessa sala? Sala Londres? A Isadora está aqui, como é que é, Isadora, o nome da sala? Sala Londres. E aí a gente tem um underground lá pra dizer como se... Eu tô gambling, né? Gambling. Não, eu não tô gambling, Sim, né? exato, não exato, tô fazendo de qualquer maneira. Exato. Tem uma estratégia, tem uma lógica, né? Não lembro o que eu tava falando antes. Que o crescimento é como uma bolsa de valores. Isso, é como uma bolsa de valores. Muito obrigado. Ela bolsa de valores, né? Ela vai... Não, mas assim, acho que a gente falou... A gente abriu um loop gigante aqui da Bolsa de Valores, mas a gente falou de um conceito bem legal, que é essa coisa do tomar o risco no empreendedorismo. E quando você fala, quando eu invisto na Bolsa de Valores, eu tô terceirizando para outros administradores, outros empresários, outros empreendedores a responsabilidade de gerar o resultado. Isso. Quando eu sou empresário, eu assumo o resultado diretamente, né? Sim. Então, isso é muito... Eu gosto muito dessa teoria. Inclusive, discussões épicas com meu marido, que é investidor da Bolsa de Valores, sobre isso. Fala, investe em mim, que eu sou empresária! Isso. Então, aí... Fudeu. Aí entrou na área do Klaus. Não. Que não é isso. Que daí agora vai ter o quanto ele tá acreditando em você, né? Olha, então, isso é uma aposta legal, eu acredito, mas tem um risco maior que o Itaú aqui. Tô achando que o Itaú é mais seguro, velho. Sim, mas olha que interessante, cara. Nesse nível de detalhe. No sentido de aposta, a gente também tem a aposta do CLT. Quando o cara é um CLT, o que ele é? É um prestador de serviço que vende um pacote de horas para um contratante apenas. É a falta de segurança que ele tem. Isso. De que o salário do final do mês está garantido, né? Exato. Ele está vendendo o pacote de horas praticamente total dele para um cliente só. Tá? Isso é o CLT. Eu pego um combo, vendo minha hora mais barata do que eu venderia para clientes diferentes, faço um pacote, entrego para ele me paga. Em vez de vender no varejo, vendo no atacado. O preço é mais barato. E aí eu tenho uma sensação de segurança, mas eu só tenho um cliente. Se esse cliente quiser me demitir, o que acontece? Peteleco no final da espinha. Fico pro zero. 100%. Entendeu? Quando eu sou empresário, eu tenho dissolução de risco. Eu tenho diversos produtos, eu tenho diversos clientes, eu tenho diversos serviços. Dispersão de risco. Se eu perco um cliente, ok. Entendeu? Tanto faz. Tá? Eu vou lá e reponho aquele cliente, eu tenho uma gordura de outros clientes. Né? Se eu perco um grupo de clientes, se eu perco 2, 3 seguidos e eu tenho 20, 30, 50, ok. Né? O CLT ele tem uma aposta muito maior do que o empresário, que é o risco de, além dele vender todo o pacote de horas dele para um cliente só, e se ele for demitido, ele tem R$0 na conta dele, vai ter ali o seguro-desemprego, né? Que é tipo como fala quando você joga numa pescaria lá da festa junina e você ganha prêmio de consolação. Você tem um prêmio de consolação ali, você tem uma prenda, o governo te fala assim, não, fica tranquilo, em 6 meses aí eu te ajudo com umas ajudas de custo que não paga nem metade do que você tem de conta. E aí, essa pessoa, ela, além de ter um risco maior,
porque ela está colocando todas as apostas dela numa cesta só. Ela está deixando o governo gerenciar a aposentadoria dela, ao invés de ela receber mais e ela gerenciar isso, que ela provavelmente faria uma escolha muito mais saudável para ela, ou não, né? Tem gente que se autodestruiria. Mas a maior parte das pessoas que tem uma capacidade ali de entender que ela precisa juntar um dinheiro e tudo mais, ela vai juntar um dinheiro. E, além disso, ela está terceirizando a responsabilidade de crescimento dela também para uma outra pessoa, que é o chefe dela. Sim. Que vai ter que fazer um tipo de avaliação, vai ter que ver o que ela merece e o que ela não merece. E aí ela vai buscar crescer dentro de um ambiente limitado. Quando a gente fala do empresário, o empresário ele é o cara que parece ter mais risco, mas na verdade ele está fazendo uma diluição do risco dele. Sim. Quando ele escolhe ter vários clientes ao invés de um só, né? Então, existe um mito de que empreender é arriscado. Mas arriscado diante de quê? Diante de apostar na bolsa, onde a terceirização da administração é para outra pessoa, você ser CLT, onde você está administrando a responsabilidade para uma outra pessoa cuidar do seu pacote de horas, pagar o quanto ela quer e dizer quando você tem que crescer, entende? Mas aí, Vitor, eu vou voltar para um ponto do nosso capítulo, que eu acho que é legal, porque eu vou juntar com o que você está falando, porque eu acho que existe uma barreira no empreendedorismo. Existe. Que eu acho que a característica que eu mencionei, que eu admiro na Pandora, é justamente um problema para os empreendedores, que é o seguinte: empreender não é fácil. Não. Não é fácil. Não é que trabalhar CLT é fácil, mas empreender não é fácil. Diria Ricardo Schiantink que não é bom e não é para todo mundo. Não é bom e não é para todo mundo, o que o Ricardo falou no episódio anterior. Mas tem uma barreira que diz assim, que o primeiro desafio, o primeira barreira, o primeiro problema, o cara se frustra, volta pra concha e fala, é melhor eu voltar a ser CLT porque eu não aguento isso aqui. A grande questão é que o CLT é mais conveniente, cara. Então, assim, quando a gente fala assim... não é pra todo mundo, mas... o CLT tem menos risco? Não. O risco é praticamente igual ou maior do que empresariar, tá? Porque se você tem uma empresa e você falha essa empresa, você pode voltar pro CLT também. Assim como um CLT pode arranjar outro emprego. Então, tanto faz, tá? Então, você tem menos risco empresariando. A grande questão é que o CLT é muito mais conveniente. Não importa o quanto você trabalhe, você dê duro, é muito mais fácil do que empresariar. Tá? Isso é inegável. Empresariar é uma treta, é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. E aí é que vem o ponto que você falou. A questão é, a pessoa precisa estar disciplinada o suficiente para ela encarar o que é empresariar. E a disciplina, ela não é só a disciplina de atividades, de tarefas. Porque isso, eventualmente, no CLT, a pessoa é tipo uma máquina de disciplina, ela executa tudo, ela é um diretor ali, e tudo bem, ela tem visão, ela tem disciplina, mas você precisa da disciplina emocional de não se abalar quando as coisas não vão de acordo com o que você gostaria. O que caracteriza essa disciplina emocional, né? O que você acha que o cara precisa... porque tem hora que dá vontade de sentar no banquinho e chorar, né? Tem hora que dá vontade de arrumar um emprego, né? Tem hora que eu falei, acho melhor, vai dar menos trabalho, né? Vai dar menos trabalho. A única certeza que eu tenho vai ter 30 dias de férias. Isso vai ter. Depois de um ano tem 30 dias de férias. Legal. Cara, para você ter uma disciplina incondicional, vamos chamar assim, a primeira coisa que eu vejo é você ter um propósito claro. Por quem você faz e por que você faz. Legal. Porque na hora que também você falamos de propósito, não, eu canso de falar de propósito. As coisas estão... Eu ia falar isso agora, que as coisas estão se conectando. Claro se conecta, cara. Então, assim, você saber por quem você faz. E aí você pode colocar nessa equação, é por Deus, é por algo maior, é pela minha família, é pelas pessoas que eu ajudo, pelos clientes que eu atendo, pela dor que eu consigo resolver, pelo problema que eu consigo resolver dos clientes que eu atendo. Quando você começa a colocar o porquê, e por mim também, porque eu não quero ficar no CLT, Sim. Porque eu quero crescer mais, Você já viu essa história das bolinhas do eu, nós e todos nós? Círculos. Acho que não. Bolinhas, bolinhas, não pode ser bolinhas? Não, são círculos, não são bolinhas. São círculos. Tudo bem, enfim. Bola é 3D, né? Exato. Tudo bem, ok.
Vamos entrar na questão, como é que diz? Geométrica agora do problema. Do processo. Do processo. Mas a questão toda é o seguinte: Obrigado. Tem dia, aprendi isso com o Jerônimo, Tá. Tem dia que a única coisa que me faz levantar da cama é eu querer ter o meu iPhone novo, eu querer comprar as minhas maluquices, poder ter A as minhas coleção da bola da camisas, Adidas. a coleção da bola da Adidas, a minha camisa, meus bonés. Tem dia que não tem bola da Adidas, não tem camisa de futebol, não tem boné, não tem ir pra Copa que me faça levantar da cama. Mas tem uma coisa maior que me move, que é o nós, que é garantir que os meus filhos estão bem, que eu vou com a minha família, o que eu chamo de círculo familiar, de aquilo que está próximo de mim, minha mãe, meu pai, meus filhos, minha mulher e tal, etc., estão bem. Garantir que eles estão bem, né? E que esse círculo está bem. E depois tem o todos nós, que não tem a minha mulher, meus filhos, não tem a minha bola da Adidas, as minhas camisas, meus bonés, mas tem o porquê eu estou fazendo isso aqui, né? Que vai chegar uma hora que pelo todo, pelo legado, dinheiro, pelo propósito, você vai ter capacidade de fazer, a família está bem, as crianças estão criadas, a mulher está bem, está tudo bem, você vai dizer, por que eu continuo levantando da cama? Né? Tem que ter um todos nós, que é um que a gente transfere de propósito, né? Ou por que você faz o que você faz. Exato. Se você não tiver isso, você vai fraquejar na jornada de empreender. Porque em algum momento não é só pelo dinheiro, é por mais alguma coisa. Exatamente, cara. E propósito, ele não é aquela imagem romantizada que às vezes a gente tem de autoconhecimento. É isso, não é. Eu tenho que fazer algo no meu Ikigai para algo maior, para algo que eu contribua com a humanidade. Não tem nada a ver com isso, cara. Se você vende areia, você está contribuindo com a humanidade. Eu acho que tem uma coisa mais filosófica que eu até gosto. Tem. Mas eu acho que tem uma coisa que você pode transformar pro palpável até você chegar no filosófico, né? Exato. E tem outra coisa também, cara. Muita gente coloca o propósito como sendo um serviço altruísta para fora. E não é. Propósito também te envolve. Pô, não. As pessoas falaram assim, cara, o que te move, o que te moveu para você sair do CLT? Você trabalhava numa das 50 melhores empresas para se trabalhar, numa empresa centenária, que você teria estabilidade para sua vida inteira. Minha mãe e meu pai se orgulhavam de eu estar trabalhando lá. O que te moveu? Qual foi o propósito? Foi a sua família? Falei, não, cara, o meu propósito é porque eu achava um saco eu acordar todo dia e ter que fazer algo que eu não concordava para inglês ver e eu ver o meu talento sendo jogado no lixo, sendo que eu poderia ganhar muito mais se eu estivesse trabalhando por conta. E eu provei isso trabalhando de noite, de final de semana e conseguindo fazer um valor hora maior do que meu valor hora na empresa. E aí eu fiz um cálculo matemático simples. Chegou uma hora se eu usar 176 horas da minha vida que eu tô desperdiçando aqui e eu colocar na minha empresa... Vou ganhar 40% mais. 40% mais nada, cara. Eu fiz em 6 meses, eu cheguei a fazer 4 vezes mais. É isso. Entendeu? Em 6 meses. Porque era cálculo matemático. Era só eu fazer aquilo que eu tava fazendo, só que com mais intensidade e agora ultra focado. Então, uma coisa da disciplina, cara, é justamente isso. É o ultra foco. É a unidirecionalidade da mente que você dá. É você falar assim, cara, eu vou fazer isso acontecer. Eu sei por quem, eu sei por quê, eu posso nem saber o como, mas eu vou fazer esse o que acontecer. E ele tem um motivo forte ali. Né? O como muda, o como é a tática, é como você vai alcançar aquele o quê. E aí você coloca ali uma meta e você vai atrás daquela meta. Mas se você não alcançar a meta? Tudo bem, é um método científico. Ciência é você cria uma hipótese, você investiga e você tem a validação do resultado, que é sim ou não. Na hora que você tem a validação do resultado, você vai criar uma nova hipótese, independente de se é sim ou não. Então, se eu coloquei uma meta muito agressiva e eu investiguei formas, descobri formas, testei e não alcançou aquele resultado, eu tive uma resposta. Você já escutou essa frase fail fast, fail cheap? Que é R rápido e R barato? Sim. Porque, na verdade, todo mundo acha, né, que você precisa ter certeza que você vai fazer alguma coisa da primeira vez e ela vai dar certo. Sim. Deixa eu contar uma coisa. Não vai dar. Né? Então... Qualquer planejamento é destruído no campo de batalha. Não resiste ao campo de batalha. Então, é óbvio que você tem que ter um norte para onde você está indo. Sim. Mas quando tem o fail fast, fail cheap, é a história de R rápido e barato, o errar quando errar planejado, né? Puta, tô testando essa hipótese aqui. E eu sei que, deu errado, corrige, deu errado, corrige. Quando você vai ver a soma dos erros deram errados e a hipótese, você construiu um negócio
monstruoso, né? Você não, caraca, consegui sair do outro lado. Então, tem muita gente que acha que precisa ter certeza de um monte de coisa para empreender, né? Exato, cara. E, de novo, né? Eu não sei se a gente chegou a pegar isso quando já estava gravando, antes de falar, mas você falou uma coisa aqui. Cara, a gente acabou de fazer um negócio que deu uma puta cagada, não deu certo. Cara, 3 semanas depois, agora, né, no último final de semana, fez um lançamento de um produto, deu super certo, deu super resultado. Será que se ele não tivesse dado errado ali... erros e ver que aquele caminho não era o certo. Mas eu acho que também tem um ponto, assim, né, para vocês dois trazerem aqui pra gente, pra nossa audiência também entender, que é qual que é o fiel da balança, né, o ponto de entender se deu errado mesmo você que insistiu pouco, né? Porque eu vejo também muita gente desistindo antes do processo se concluir. E aí você fica pivotando ou rodando a lâmpada. Você fica rodando a lâmpada, né? Fica rodando a lâmpada. Eu vejo assim, ó. Quando você você dá um tiro e você tem uma hipótese, você investiga aquela hipótese testando ela no mercado. E aí você tem uma validação que é a resposta, positiva ou negativa. Quando você vê que a resposta é negativa a nível de que mesmo que você dedique tempo, você invista, você se mate ali para aquele resultado acontecer, e aquele caminho vai ser muito penoso, você teve uma resposta de que talvez não vale a pena. Então isso aconteceu com a gente em novembro. Em novembro a gente fez uma aposta, a gente fez uma hipótese, essa hipótese não se validou, a gente descobriu que a gente estava indo por um caminho querendo pegar um atalho, e aí em dezembro a gente fez um outro lançamento que também não se validou. Né? A gente teve uma outra estratégia que também não se validou. Mas qual a diferença entre as duas? Por que uma eu desisti e a outra eu segui? Porque a que eu segui, eu tive respostas. E essas respostas, elas não foram em faturamento, mas elas foram em potencial daquele caminho. Então o método científico é justamente isso. Quando você tem uma validação de um não, às vezes você simplesmente cai no buraco, você fala, putz, não tem mais como continuar para cá. E tá tudo bem, porque outro cientista vai lá, ou esse mesmo cientista, e vai por um outro caminho, por uma outra hipótese completamente contrária. Edison, né? Você sabe qual é a frase do Thomas Edison? Qual delas? Da lâmpada? Não. De rodar a lâmpada? Eu errei 10 mil vezes. Sim. Sim. A lâmpada. Antes dele inventar a lâmpada, assim, você nunca inventou a lâmpada. Eu falei, não, eu descobri 999 jeitos de não fazer uma lâmpada. Sim. Então, assim, é o cara que tinha convicção de que aquele era o caminho. Ele estava testando e fazendo, né? Exato. E aí, quando a gente vê o Thomas Edison, por exemplo, criando a lâmpada, você fala, pô, lâmpada, né? Um commodity tão simples, tão barato. Ele era cientista, ele não era empresário. Não, ele era empresário, porque ele criou a lâmpada porque ia precisar de um sistema de energia que ele tinha construído. Então, ele não estava vendendo a lâmpada, ele estava vendendo o sistema de energia, como se ele fosse a Enel. Sim. Entendeu? Transmissão de energia. E aí ele foi e criou algo que usaria a Enel. Né? Então, esse foi o processo de pensamento ali do Thomas Edison. Então, voltando, né? Na hora que você tem um método científico como base, você não se abala com um erro. Então, você fala assim, cara, eu sou um cientista, eu tenho que descobrir o que se valida e o que não valida. E isso vem através de lucro, através de finanças. Se eu encontrei uma hipótese que não se validou, isso é uma resposta para mim. Eu não tenho que ficar triste, depressivo. Eu falo, opa, esse não é o caminho. Se eu continuar insistindo aqui, eu vou perder tempo. Caso o contexto diga isso. Só que você pode também testar um novo caminho, onde ele é novo para você. Você não tem domínio. Você sabe que ele vai ser limitado. E você bater num muro, só que esse muro, você sabe que se você pular ele, se você vencer aquele obstáculo, não é que nem o buraco do outro. Você tem que continuar. Então aí você faz mais uma aposta de que aquela hipótese teve um sinal de validação. E na hora que aquela hipótese tem um sinal de validação, é a hora de você mergulhar e você se disciplinar e você dominar aquele assunto para ele acontecer. Você sabe o que é mais legal do que você está falando? Que ele corrobora com um negócio que, do ponto de vista de estratégia, é muito legal, né? Planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento operacional. Planejamento estratégico é o que fazer. Planejamento tático é como fazer, qual o caminho. E o planejamento operacional é de que maneira fazer, é a operação no dia a dia. Quando, né? O quando ainda é estratégico. Sim. De que maneira vou comprar a passagem, eu vou entrar no site ou vou na loja e tal, etc. É um pouco de a operacionalização daquela coisa.
Mas toda vez que você fala qual o caminho, como o caminho, ou caminho, testar o caminho, você está falando de tática. Sim. E quando a gente fala de o quê, você não mudou o quê em momento exato. nenhum. Não mudei. Então, respondendo a sua pergunta de outra maneira, que é o que ele respondeu de maneira estatística, objetiva, científica sobre observação, do ponto de vista estratégico, você diz, você precisa ter muita convicção de o que você quer. Uhum. Porque se aquela hipótese que você está elaborando, ela derruba o quê, para. Porque o quê tá falho. Se ela tá derrubando o como, bora continuar fazendo até achar um jeito de como fazer aquilo acontecer. Sim. Porque o quê tá certo. Então, essa para mim é a grande lógica. Você vai testar até quando? Aí, enquanto tiver caminhos diferentes para garantir que aquilo é possível, eu vou fazer. Exato. Então, e você olha para os lados, às vezes por observação, você consegue dizer, eu consigo olhar que tem gente fazendo, então é possível. Então eu quero fazer isso. Então se é o que é válido, eu preciso encontrar o meu como. Porque tem um monte sabe de uma como coisa por aí. que também é um ponto que... Vou entrar aqui um pouco em física subatômica, mas eu acho que é importante. Bora. Na física subatômica... Você vai falar dos bileptons, não? Não vou entrar tão em tecnicalidade, não. Na física subatômica, que foi uma física que até eu considero que talvez um pouco negligenciada e não tão bem vista como a física tradicional, que é linear, que é mais causa e efeito, né? Na física subatômica, você não tem causa e efeito, você tem causa, condição e efeito. Sim. Né? E quando a gente fala de condição, a gente está falando que, cientificamente, o observador ele muda o resultado da pesquisa científica. Isso é muito louco. Tá? O observador muda o resultado da pesquisa científica. Então, a pessoa que é cega na ciência, que é reducionista biológico, ela vai acreditar em algo que muda. Por exemplo, 1906 foi descoberto que o cérebro humano, depois de 25 anos de idade, não mudava mais, porque ele chegou na sua estruturação total. 1998, 92 anos de crença de que o cérebro não mudava, foi descoberto que o cérebro muda. Então, se você coloca toda a sua fé na ciência, você está fadado a uma limitação de um observador passado. Cara, eu posso pegar um exemplo louco dessa discussão agora, extremo. Que foi muito legal. Eu vou... A gente entrou numa discussão, a gente estava no Mastermind que eu e o Vitor fazemos parte, chamado Gênios, dos nossos amigos Rodrigo Correia e Marcelo Bragioni. E o Mastermind acabou o jantar e a gente começou a trocar figurinhas. As pessoas foram embora, ficou eu, Rodrigo Alvarez, Euro Júnior, Lucas Scudeler, discutindo sobre a existência ou não. A gente começou a entrar numa crença falando sobre religião, mas essa não é uma discussão sobre religião, porque a discussão enveredou para... porque você vai discutindo sobre religião, sobre a existência de Deus. E aí você enveredou na discussão, que você chegou no momento onde você volta teoricamente pro Big Bang. Eu ia falar, você chegou no Big Bang. Você volta pro Big Bang, né? Que entra num paradoxo filosófico, né? Que é a história, precisa ter acontecido... Veio do nada, mas se do nada se faz nada... Antes do nada deveria ter acontecido, existir alguma coisa. Então, aí você começa a entrar nessa discussão do que é para isso antes. Posso falar uma coisa? E a ciência tem um momento que ela não sabe mais explicar. Sim. Né? Até e agora, aí entra na briga. E aí, por que eu tô falando do teu exemplo que você pegou aqui, que você foi de um exemplo excelente para explicar a coisa, mas tem coisa que a gente ainda talvez não tenha capacidade e compreensão para explicar. Que tem uma limitação. Posso falar uma coisa? Tem uma limitação, né? Vou trazer uma amplitude nesse sentido. Desculpa, a gente falou de buraco negro, singularidade, a discussão. Pra você ter uma ideia, o jantar acabou às 10 horas da manhã. 2 horas da manhã, 10 horas da noite. Também. 2 horas da manhã a gente ainda tava discutindo. E não terminou. Lógico que não. São questões filosofais existenciais. Eu e o Lucas, a gente foi discutindo até um ponto que, puta... Você sabia que cientificamente já é sabido que não tem como o Big Bang ter acontecido, certo?
Já sabe disso? Discordamos. A gente Ó, não vai nem por quê? entrar nesse Eu vou te explicar por quê. O episódio, ele tem um se o limite. Big Mas é bom, é ótimo. Cara, essa discussão é muito boa. Se o Desculpa Big Bang te tivesse acontecido, a gente teria uma mesma quantidade de partículas de matéria e antimatéria sem qualquer variação. Sem qualquer variação. Só que isso não A gente aconteceu. não pode porque o universo ainda está em expansão, então você não consegue emitir isso. Só que isso não E o aconteceu. James Webb mostrou porque a gente está conseguindo ir mais a fundo no universo. Então o universo Eu vou te explicar isso. Isso não aconteceu. Aconteceu que as partículas de matéria, elas se subsaíram sobre as partículas de antimatéria. Por quê? Porque o universo Fudeu. não nasceu do nada. O universo é expansivo e retrativo, expansivo e retrativo. Então, o que a gente chama de Big Bang foi um momento onde o universo anteriormente ele contraiu e quando chegou no seu mínimo de contração, ele expandiu de novo. Ou seja, tinha mais partícula de matéria do que de antimatéria antes do Big Bang. E aí é por isso que ele expandiu e ele continua expandindo. Então, essa é a teoria. Mas é legal essa Essa é uma discussão. ciência mais recente do que a do Big Bang. Essa discussão que é pelo seguinte, eu vou parênteses rápido, né? Na verdade, Não, tem esse parêntese tá, né? Tá, não, mas é Ai. legal, eu gosto disso. Que tem o Eu seguinte... falei que esse podcast aqui com 50 minutos ia ser limitado demais. É verdade, caraca. O ponto todo é o seguinte, você tem uma foto do James Webb, que é o satélite, né, que foi enviado, Aham. e eu esqueci o nome do cientista que era o responsável pela missão do satélite. Ele virou a coisa para tirar uma foto do universo. E ele esperava que o universo viesse uma foto negra, né? Porque ele estava tirando uma foto muito profunda do universo, tipo foto com luz infravermelha e tal, etc., que fosse até 14 milhões de anos. Então, era para tirar uma foto do nada. Ia para voltar preto. Que ia dizer... Porque quando a gente está tirando uma foto, a gente está tirando uma foto de 14 milhões de anos atrás. Ou seja, a foto do Big Bang. Então, a foto não tinha nada, era para estar preto. E aí, a foto veio com galáxia, tudo lá, como se nada tivesse. Então, ou o Big Bang é mais velho, ou ele, de fato, tem que ser contestado, porque tem uma falha na teoria. Exato. Então, a gente está nesse momento agora. Nossa tecnologia... Tá buscando essa resposta. Então, exatamente. A gente entrou nessa, me fudeu, agora já não sei mais. Cara, a gente tava falando, a gente começou falando de física quântica, eu tava falando que o observador, ele altera o resultado. Porra, Por que eu tô falando isso, cara? Porque na hora que você tem uma estratégia, tá? E essa estratégia, a tática dessa estratégia não dá certo, você era um observador com menos experiência científica do que... Perfeito. Você era do que agora, tá? A hora que você passa pela tese, pelas hipóteses, pela investigação, pela validação, você tem uma qualidade observacional diferente. Essa qualidade observacional diferente muda. Vai ser outro cientista. Mesmo que você tente a mesma tática, se você vê que aquele caminho tá certo e que foram os recursos que faltaram, você vai ter outro resultado. Mesmo que o incremental dessa variação seja pequeno, é outra. Exato. Você vai ter outro resultado. Tá? Então, isso é interessante porque, assim, quando as pessoas vêm pra gente e falam assim, não empreendi, por que você tá empreendendo? Volta pro mercado de trabalho, é mais seguro, dá menos dor de cabeça. Ele tá partindo de uma premissa de pesquisadores que chegaram a resultados falhos, né? Ou até positivos, mas que, sei lá, perderam família, custou muito caro pra isso, sendo que aquele observador era você é outro observador. Então, você nunca pode tomar base por outras pessoas naquilo que você vai fazer. Você pode ter uma inspiração, que nem você falou, esse cara tá conseguindo tal resultado, será que eu consigo também? Legal, você traz uma hipótese, ali, né? Você tem um caminho. E aí você vai pegar essa hipótese e você vai validar no seu negócio. Agora, você pegar e olhar para o lado com pessoas que falharam naquele caminho e querer tomar como base, como uma verdade, você tá saindo do processo científico de descobrir a verdade. Ô, Vitor, mas você consegue fazer isso para trazer o negócio, voltar para o negócio empresarial, para a gente aterrizar? Eu sei que a gente está falando sobre isso, mas a gente acabou indo para o empreendedor, para o cara, né? Sim. E você, o Lucas e o Luke são assim. Como é que você faz isso para passar? Quantas pessoas estão trabalhando na Pandora agora? Então, 40 pessoas. Como é que você faz para passar a mesma forma de pensar, agir e trabalhar e tal? Porque uma coisa é fazer vocês três, outra coisa é fazer com 40, né? Sim. Ó, a primeira coisa é que a nossa cultura individual, ela é muito forte, embasada em buscar a verdade, servir, disciplina,
crescimento, tolerância ao risco. Então, a gente tem essa cultura pessoal, tá? A nossa cultura que acaba também... indo para dentro da empresa, né? A nossa cultura também é de serviço. Então, eu sirvo minha esposa, eu sirvo minha filha, eu sirvo como professor, eu sirvo como mentor, como empresário, como para o cliente, como empresário para os meus liderados. Então, é uma cultura de serviço. Na hora que a gente tem essa cultura enraizada e muito clara dentro da gente, para quem, por que eu faço e etc., eu começo a construir artifícios que ajudam a passar isso para frente. Por exemplo, a própria postura já é uma forma de você transmitir. Mas a gente tem lá, eu faço 1 a 1, que foi até uma recomendação que você fez pra gente. 1 a 1, semanal, com um dos meus sócios e com o meu gestor geral. Faço 1 a 1, mensal, com cada um dos meus gestores, dando feedback e melhorando e treinando eles. Treino eles assíncrono também por WhatsApp, falando o que eles precisam fazer, qual que é o próximo passo. Eles vêm me pedir conselho muitas vezes. A gente tem uma reunião mensal, que é uma reunião de resultados e cultura, que a gente faz todo mês, onde a gente fala os resultados que aconteceram, a meta do próximo mês e a gente enraiza a cultura também. Dentro da cultura, a gente tem um manual de cultura, que ele tá saindo, ele tá no forno, já terminei ele, mas ele tá em design ali, a gente vai liberar agora em março esse mês pra galera, acho que é semana que vem, se eu não me engano. Legal. Que é um manual de cultura onde eu tenho o propósito da empresa, que geralmente é chamado de missão, visão, valores, né? Sim. Dentro da Pandora a gente chamou diferente, eu chamei de propósito, movimento e princípios. Legal. Porque eu senti que era mais profundo, né? Então, quando a gente... Tem mais a cara de vocês. Tem mais a nossa cara. E outra coisa também, quando você tem algo que está muito desgastado no mercado, você tentar usar a mesma terminologia, muitas vezes já vai vir com uma cara tipo, missão, visão, valores, aquele negócio na parede que toda empresa tem e ninguém lê, né? No nosso não, a gente tem um propósito. Não é um texto desse tamanho, é uma frase, tá? Que é formar famílias para restaurar a sociedade. Esse é o nosso propósito. Aí, por trás disso, eu não tenho uma visão, eu tenho um movimento que começa internamente e que se expande externamente, que é formar e restaurar 1 milhão de famílias até 2030. E o que está por trás disso são os princípios norteadores que norteiam as decisões, o comportamento das outras pessoas, que são 7 princípios norteadores. Tá? Então, faça tudo por algo maior, e aí você vai ter um desdobramento disso. São 7. Como é que aplica isso no dia a dia? Porque eu falo, né? Porque esse é o exemplo, e eu como consultor, né? Você falou mesmo agora aqui, você falou para eu fazer uma coisa e tal, eu dei uns pitacos nesse processo. O grande lance para mim, estratégia, missão, valores, cultura e tal, etc., são... repetição de exemplos e ações são tomadas no dia a dia. Como é que você garante que essas ações são tomadas no dia a dia dentro da Pandora? Né? Ou seja, alguém que não está ali performando e fazendo o que deveria fazer de acordo com os valores, convidado vai ser promovido ao mercado de trabalho. Sim. Vamos lá. Primeira coisa, cara, é que cultura basicamente é o que as pessoas fazem quando você não está vendo. Esse é um problema da nossa empresa, que a gente é uma empresa 100% online. E todo mundo falava pra gente, não, em algum momento vocês vão ter que abrir um espaço para vocês levarem as pessoas para esse espaço. Uhum. E aí eu falo assim, cara, não é possível. Deve ter alguma empresa que é maior do que a gente, que não tem um espaço físico, ou que as pessoas não vão para lá. E aí eu descobri que existia a Conquer, que é uma empresa de múltiplos 9 dígitos, que é uma empresa puramente digital. Eles têm um escritório, mas só os líderes vão para lá quando eles querem e para fazer algumas reuniões de board, e as pessoas podem ir lá em alguns momentos. Isso é legal, né? Tá? Tipo um HQ, né? Headquarters. Isso. Até e aí, algumas empresas de consultoria são assim, até porque elas falam que é bom o cara estar ou no cliente ou em casa, mas assim, o cara tem 1000 funcionários e tem um escritório com 50 lugares. Então, tipo isso. Fudeu. Isso eu acho Exato. E aí, o que acontece é que eu falo assim, bom, se a Conquer conseguiu, eu também consigo, tá? Eu vou validar essa hipótese até onde eu conseguir validar. Por quê? Porque eu quero trabalhar de casa. Se eu tiver uma empresa, eu não vou. Então, como que eu vou ser o CEO que dá o exemplo para ir pro trabalho e eu não vou? Você não vai. Entendeu? Aí eu falei pro Lucas, você vai? Ele fez, não. Lucas, você vai? Não. Então, a gente tem que fazer aquilo que a gente vive.
Não é só o que a gente acredita, é o que a gente vive. Sim. Algumas pessoas acham que tipo, é só crença, e não é crença, é o estado de ser. Sim. Entendeu? Você vai a encontrar cultura pessoas, é o estado de ser. Você vai encontrar pessoas que têm capacidade e querem trabalhar com você da mesma maneira. Exato. Que você, exatamente. E a gente busca pessoas que são autônomas, a gente busca... Então, a minha conheço, cultura só pra você começa saber, no não sei se processo você de sabe, mas contratação. Quando eu conheci, entrei de sócio da Catapulta com a Nath era nômade. Tá. Nômade. Não é que ela não trabalhava no mesmo lugar, era nômade. Sim. Ela passava 5 2, anos 3 nômade meses. no Brasil. 5 anos nômade. Meu gerente de lançamentos era nômade também. Nômade, legal. Nômade, ele chamava de nômade digital. É isso. Ele ficava na Turquia, ele ficava não sei aonde. Eu fiquei só no Brasil, não saí do Brasil. Mas foi ela uma rodou, experiência porra, massa, conheci o Brasil todo. E aí, a cultura começa no processo de contratação. A minha gestora de RH, ela sabe claramente qual que é o nosso perfil, o que funciona e o que não funciona. E ela é uma pessoa que tem voz de veto final. O gerente pode falar assim, cara, eu adorei essa pessoa aqui. Ela vira e fala assim, não vamos contratar essa pessoa. Eu gosto sempre do exemplo do esporte interativo, que para cargos maiores de liderança e gestão, diretores, gerentes executivos e tal, etc., nós éramos 7 sócios, né? Os 3 fundadores e depois os 4 que vieram na sequência. Eu era um deles. Então, você tinha os 7 sócios. Uma pessoa, para ser contratada para um cargo de liderança, tinha que passar pelos 7. Tá. E tinha que ter, a gente brincava, bola branca ou bola preta. Uma bola preta de um dos 7... Já era. É isso aí. É quase que um voto de... Tem que ser... fumacinha branca do Papa. Exato. Fumacinha branca do Papa. Mas é que a fumacinha branca do Papa ainda tinha um consenso. Não é unanimidade. Aí não é... Ou é todas bola branca ou já é. E o cara, assim... E foi muito engraçado que teve uma que a gente ia contratar uma diretora de RH. E eu tava assumindo, eu tava com a função. Então eu tava desesperada, porque eu tava falando assim, cara, eu não aguento mais. Nessa época eu era CFO, diretor financeiro, diretor jurídico, diretor de tecnologia e diretor de RH. Eu falei, galera, eu vou infartar. Pelo menos RH precisa contratar. Para me tirar a função para poder contratar alguém sênior que consiga tocar. A empresa está com 300 funcionários. Sim. Não dá para eu continuar sendo diretor de RH. Não que eu não gostasse da função, mas realmente a empresa estava crescendo, a gente precisava especializar. E aí eu entrevistei muita gente, conheci muita gente, chegamos em 3 candidatos. E uma eu achava muito boa. Falei, caraca, ferrou, é essa. Tomou bola preta. Bola preta de Ixi, aí tomou não bola preta de um. Eu lembro, ele falou não, e a gente foi pra reunião, eu falei... Isso é uma questão de cultura, como cara. assim? A gente foi pra reunião de diretoria, eu falei assim, como assim? Eu lembro, falei com o Maurício, que deu a bola preta. Falei, cara, não é possível, cara. Porra, todo mundo ali. Não, cara. E assim... Um combinado não é... Não, cara, o combinado é caro nem barato. É o combinado. Mas ele tava convicto da bola preta. Convicto. É isso, ele percebeu alguma coisa que eventualmente você não percebeu. A gente tentou persuadir. Faz parte do business. Aí até o presidente na época, o Edgar falou, tem certeza? Ele falou, tenho. Certeza absoluta. É legal, ele tava convicto de algo que vocês não conseguiram explicar. E aí a gente, cara, o mais legal é... Ok. Tá combinado. Se o combinado é esse, vamos achar outro. Bola pra frente. E aí a cultura, cara, ela começa no processo de contratação. Vocês tinham uma cultura muito clara de que, tipo, todos os sócios, eles tinham que dar bola branca pra contratação. No nosso caso, a gente deixa... Quando não é cargo de gestão é mais ou menos isso também, tá? Só que às vezes um sócio não conhece tão bem, então a gente confia muito ali no... Sim, no 2 de 3. No feeling, na lógica de todos, né? Mas dentro das contratações, a minha gestora de RH, ela sabe a cultura inteira. Ela come a cultura com farinha, tá? Então, na hora que ela vai contratar, primeiro, ela já não traz quem tá desalinhado com a cultura. É o primeiro ponto. Eu não quero saber se a pessoa é boa, se a pessoa ela é técnica. Eu quero saber se a pessoa tem a ver com a cultura da Pandora. Primeira coisa. A questão técnica treinável, é treinável. Né? Dependendo do cargo, mas você pode querer alguém um pouquinho mais... booleano, né? Como Sim. a gente diz. É bit-bate, é 0 ou 1. Isso. 0. Sabe fazer? Sim. Não sabe fazer? Não. Então é um critério eliminatório anterior. Exato. Eu não vou trazer... Eu acho que a diretora de RH, a pessoa de RH, não deveria se dar o trabalho de entrevistar alguém que não sabe tecnicamente. Mas não é nem assim, não cara, sabe. É que tem gente que performa melhor. Às vezes eu tenho um cara extremamente técnico, muita qualidade, tá? Só que a cultura, ele bate menos com a cultura da Pandora do que um cara que é de mediano pra bom. Aí eu falo assim, pô, esse cara vai me dar muito mais resultado. Não vai.
No curtíssimo prazo, talvez, eu tenha um pouco mais de agilidade, um pouco mais de resultado financeiro. Eu gosto sempre de repetir a história. Eu não sei se eu já contei essa história no podcast. Se eu não contei, eu vou contar de novo. Se eu já contei, eu vou contar de novo. Se não, eu vou contar agora. Eu contratei uma pessoa na época que eu trabalhava na Oi, que eu demorei 15 minutos entrevistando ela. 15 minutos. E eu falei assim, e eu quero um cargo baixo. Estagiário, analista, um negócio, início de carreira. O que você quer? Uma pessoa que tem um bom nível de formação, né? Estudou numa escola boa, se você tem certeza que dali ele teve uma formação, tem uma base, que ela vai ter que aprender tudo mais ou menos contigo ali e tal, você vai ter que dar muito treinamento para ela. E você quer alguém que tenha capacidade de entregar, proatividade, que esteja ali autodidata e tal, e que tenha gana de fazer aquilo acontecer. Sim. Aí tem uma pergunta que eu geralmente faço em entrevista, para entender como é que a pessoa é. Eu falei, me conta um dia típico seu aí. Aí a pessoa não entende nada. Que hora você acorda? Como é que você faz as coisas e tal, etc. Porque eu sou desses, né? Sim. Acordo cedo, faz não sei o que e tal. A galera de vez em quando fala, caraca, como é que você cabe, né? O louco da agenda, que eu tenho tudo na agenda, minha agenda tá cronometrada desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Tá. Então eu sou louco milimétrico, mas não é porque eu quero fazer muita coisa, é porque eu quero garantir que eu tô produtivo o tempo todo. E aí ela me contou um dia dela. Ela morava em Caxias, estudava na UF, trabalhava no Leblon. Antes de acordar e ir para a faculdade, para o trabalho, ela ia malhar. Tá. Falei, como é que é? Você mora em Caxias, acorda cedo para malhar, vai para a UF, que é em Niterói, estudar. Rolê. Você sai de Niterói e vai para o Leblon, na Zona Sul, para trabalhar, para depois vir para casa para continuar estudando, para fazer o negócio da faculdade. Quem não conhece a geografia do Rio de Janeiro, é Baixada Fluminense, Caxias é um município. Município. É outro, Niterói eu tô falando, é do outro lado da Baía de Guanabara, outro município. Entendeu? Assim, um rolê em São Paulo, sei lá, cara, eu não consigo como se fosse dimensionar. de Alphaville pra Zona Leste, da Zona Leste pra Zona Sul. Talvez ela vá pra Campinas e cara, volte. É uma bizarrice, é muitos, assim, quilômetro pra caramba. Aí eu falei assim, tá. Aí ela me contou essa história, tá bom. Aí eu falei, cara, eu não tá quero contratada. Saber, tá contratada. Mas eu não falei isso pra ela. Sim. Foi mais engraçado ela me contando depois. Que eu terminei a entrevista com 15 minutos. Falei, cara, obrigado. Valeu, já tinha o que eu precisava. Tá. Ela foi embora dizendo, grandão babaca, filho da puta, só porque eu sou de Caxias, da Baixada Fluminense, não me contratou. Cara, ela chegou na mesa, que ela trabalhava interna, lá de outra área da Oi. Ela chegou na mesa dela, tinha um telefonema do RH. Ela falou, eu não sei o que você falou não, mas ele disse que quer que você comece a trabalhar com ele amanhã. Aí ela, como assim? Porque percebe que numa frase, numa coisa simples, você percebe a vontade, a aderência, o que você quer, a disciplina e a gana por resultado. Por resultado do que ela quer entregar. Falei, eu não quero saber mais de nada, vem trabalhar comigo. Exatamente. Bicho, se souber hoje que cara, depois eu levei ela para trabalhar comigo na TIM. Cara, hoje ela mora nos Estados Unidos, é alta executivo, assim. Não precisava saber muito que essa menina ia dar certo, entendeu? Ela é muito boa. Então, eu acho que é esse tipo de coisa que tem que perceber. Sua cultura, você percebeu uma cultura similar perto daquela pessoa, essa cultura individual das duas pessoas gera uma cultura maior. Então, basicamente é isso. Como você faz, então? Você vai ter que contratar pessoas com cultura similar à sua. Então, a minha cultura é princípios, propósito, fazer as coisas por algo maior, é você ser veloz e é você buscar resultado performaticamente. Então, lá na Pandora, eu tenho algo que eu chamo de tripé Pandora, que é cultura, velocidade e performance, tá? Mas, poxa, velocidade e performance não estaria dentro da cultura? Estaria, mas eu quero dar pesos diferentes. Você pode fazer uma coisa cagada com a máxima velocidade. Exato, e você tá dentro da cultura. E por que eu criei isso, cara? É o conceito de efetividade, eficácia e eficiência. É isso. Você precisa ser efetivo e eficaz para ser eficiente. Exato. Senão... E por que cultura, velocidade e performance? Porque eu percebi que a minha gestora de RH e os outros gestores estavam cometendo um erro, que era o seguinte. E esse erro era meu como comunicador. Cultura, para eles, era o propósito. Então, a pessoa falava que tinha um propósito, ela transmitia aquilo, era contratada. Só que essa pessoa era lenta, essa pessoa não era performática, essa pessoa só era agradável, espiritualizada. Legal. Ela acreditava na Pandora. Era uma pessoa legal, um amigo pra Era uma tomar pessoa legal. Ela não era incompetente, mas ela tinha disrupções.
Não, ela tinha Aí o negócio diferença vinha de- rápido na mão dela, gerava um afunilamento ferrado, depois saía da mão dela e voltava a ser rápido. E eu falo assim, cara, tem alguma coisa errada na nossa comunicação, onde a cultura não tá conseguindo transmitir o que é a cultura. E aí eu falo assim, eu preciso de outros elementos para não ficar tão subjetivo o que é cultura, porque cultura é subjetivo. Então eu preciso que a pessoa seja veloz e eu preciso que a pessoa performe. O que é performance? Resultado, tá? Performance é você fazer talvez do jeito certo ou testar coisas novas para alcançar um resultado. Para mim isso é performance. Então, ficou claro isso e a minha gestora nunca mais errou uma contratação. Legal. E os meus gestores sabem ali quem são as pessoas problemáticas da área deles. E que eles vão ter que fazer algum movimento, ou de treinamento, ou de troca, tá? E aí tem horas que a empresa permite o treinamento, e a pessoa também está predisposta a isso, e ela... O tempo permite. O tempo permite, e tem horas que não. A pessoa é ótima, ela vai ser uma Legal pra ótima profissional em outro lugar, mas não na Pandora, porque ela não é veloz e ela não busca performance. Perfeito. Entende? Então, Perfeito. isso é a base aí da cultura. E aí você vai sustentar isso com rituais. Então, a gente tem dailies nas áreas, a gente tem a nossa reunião de resultado e cultura uma vez por mês. Eu tenho o nosso board de guerra, que é segunda-feira de tarde com os meus líderes, que a gente chama de board de guerra. Né? Quando o negócio está mais tenso, a gente chama de board de guerra. Quando está mais de boa, é board de liderança. A gente vai mudando o nome. E aí eu tenho um evento também, que ele chama Princípios e Fins, que ele acontece para transmitir a subjetividade da cultura da empresa, que é uma base espiritual, não dogmática, não religiosa, mas é uma base espiritual, que tem Deus no centro, e a gente transmite a espiritualidade na prática para as pessoas. Para sair também da subjetividade, porque muita gente acha que espiritualidade é você ir na igreja, é você orar, é você só fazer caridade. Não exclui, mas não se limita. É isso. Tá? Perfeito. E aí a gente amplia a espiritualidade para cada micro momento da nossa vida e como você pode ser uma pessoa espiritual, que faz algo por algo maior, não se anulando, e ao mesmo tempo você ter performance em áreas diferentes da vida, na família, no trabalho, na carreira, no crescimento, nas finanças. E Excelente. esse é uma aula que a gente faz internamente dentro da Pandora, né? Usa o conteúdo que eles produzem para poder treinar internamente. Isso. Natália Freitas, nossa... Caminhando para o final, nossa pergunta final? Caminhando para o final. Então, falamos de um leque de assuntos aqui. Exatamente. De física quântica, bolsa de valores, está tudo aqui nesse episódio. Valores, ciência. Vitor, a nossa pergunta final é: para você, o que é ser gigante em... E aí, para você, o que é ser gigante em disciplina para fazer um negócio prosperar? É você ter uma mente unidirecional. Você colocar o resultado que você busca e você ir atrás daquilo, não importa como você vai fazer, desde que não fira os princípios. Porque o princípio é o início de tudo. O fim não justifica você corromper os seus princípios e muito menos os meios justificam os fins. São os fins que justificam os meios limitados aos princípios. Então é você ter princípios claros, você colocar metas claras e você usar o método científico, que é não vou desanimar, porque toda validação, seja ela positiva ou negativa, é uma resposta. Eu só preciso mudar o como para eu alcançar o quê, baseado no porquê e no porquê, que são os princípios. Fechado! Muito Excelente! Bom. Fui!